Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma discussão, introduzir mais um conteúdo aí para a gente aprender cada vez mais. Na aula da semana passada nós falamos sobre a narração. O que é narração? Contar uma história, lembra? E a gente fica achando que esse negócio é coisa de matéria de português, mas contar história é um costume, né? A gente tem esse costume desde a antiguidade. Então ela faz parte da história da humanidade, da história do homem, né? E essas histórias, no início, elas eram contadas de forma oral, quer dizer, elas não eram escritas, elas eram faladas. Reunia um grupinho de pessoas, aí tinha uma pessoa que era o contador de histórias, né? E ele trazia para as pessoas que estavam ouvindo as lendas, os contos, as fábulas e um monte de outros gêneros que tinham naquela que a gente chama de tradição oral. Só que aí um pouquinho depois surgiu a escrita, e essas histórias que eram contadas de maneira oral, juntando um grupinho de gente e o contador de história falando para eles escutarem, essas histórias elas passaram a ser escritas, né, registradas no papel. E aí, à medida que o tempo foi passando, outras histórias foram sendo escritas. E, obviamente, se mais histórias estão sendo escritas, mais pessoas estão escrevendo, mais temas estão surgindo, então isso tudo exigiu muita criatividade dos autores, né, das pessoas que criam essas histórias. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas na aula passada eu falei para vocês que uma história apresenta vários elementos. Mas que elementos são esses? Um dos elementos que eu falei na aula passada é o tempo. O que é tempo? Tempo é quando que a história acontece. Então, primeiro elemento, tempo. Segundo elemento, lugar. Esse lugar também recebe o nome de espaço. E o que é o lugar? O lugar é onde a história acontece. Então, segundo elemento, lugar. Uma história, para ser história, ela tem que ter personagens. O que são os personagens? São seres que participam da história. Tem muita gente que pensa que personagem é só pessoa, gente. Na verdade, não é bem assim. A gente tem vários tipos de história em que os personagens são animais, objetos, figuras folclóricas como Papai Noel, fada, duende, enfim. Então, esses seres que participam da história a gente chama de personagem. Terceiro elemento, personagem. Uma história tem que ter acontecimentos, né? Se não tiver acontecimento, não tem história. Então, esses acontecimentos, né, na verdade, assim, a sucessão de acontecimentos, né, uma coisa que acontece, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra, essa sucessão de acontecimentos a gente chama de enredo. Então, quarto elemento, enredo. E temos que ter alguém para contar essa história, porque se ninguém contar a história não existe. E quem conta a história é o narrador. Então a gente tem aí mais um elemento, que é o narrador. E é sobre esse narrador, né, sobre essa pessoa que conta a história, que a gente vai falar um pouco mais na aula de hoje. Falando especificamente o narrador, a gente tem que entender o seguinte, que quando alguém conta uma história, ele conta de um jeito, né, que a gente chama de ponto de vista. Esse jeito, ele basicamente se subdivide em duas possibilidades. Que possibilidades são essas? Uma possibilidade é quando aquela pessoa que está contando a história, ele faz parte da história. E aí, se ele faz parte da história, então ele pode, digamos assim, colocar a sua visão, né, dar a sua opinião particular sobre o que está acontecendo, porque afinal de contas ele participa da história. Então esse é um jeito de você contar a história. Você conta, mas você também participa dela. Por outro lado, nem sempre aquilo que eu conto eu preciso de fato participar.
eu posso contar alguma coisa que eu vejo. Nesse caso, eu estou apenas observando, vendo as coisas que estão acontecendo e contando para alguém. Lembrando que esse contar aí pode ser aquele contar do jeito antigo, né? Você reúne um grupo de pessoas e começa a falar. Então a gente chama isso de contar a história oralmente, contar através da palavra falada. Ou você pode contar também escrevendo essa história. Aí a pessoa que está lendo vai receber essa informação que você escreveu. Então você não vai estar contando ao vivo, mas aquilo que você quer contar vai estar relatado num papel e o leitor ele vai receber aquela história que você escreveu. Então basicamente a gente tem dois tipos de pessoas que contam a história, ou seja, dois tipos de narrador. Um é aquele que participa da história e outro é aquele que está fora da história, só observando e contando tudo o que está acontecendo. E aí a gente vai entrar nos detalhes importantes. O narrador que participa da história tem um nome, a gente chama ele de narrador-personagem ou narrador em primeira pessoa. Ele é personagem por quê? Porque ele participa da história, ele faz alguma coisa na história, por isso que ele é personagem também. Então, quando a pessoa que está contando, né, o narrador, ele participa da história, ele é chamado de narrador-personagem ou narrador em primeira pessoa. A gente fala que ele é narrador em primeira pessoa porque ele sempre vai usar aquele pronome pessoal de primeira pessoa. No caso, sou eu. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu contar uma história mais ou menos assim. Olha, uma noite dessas, eu peguei um ônibus para voltar para casa. E eu encontrei dentro desse ônibus um rapaz aqui do bairro que eu conheço há muito tempo. Percebe que eu estou contando a história, mas eu também participo dessa história. Nesse caso, né, o narrador, que sou eu, é aquele narrador que nós chamamos de narrador-personagem. Por quê? Porque faz parte da história. Essa pessoa que está contando a história também faz parte da história. E ele é também chamado de narrador em primeira pessoa. Observa que ele sempre usa o pronome pessoal de primeira pessoa, né? No caso, o pronome eu. Eu estava voltando para casa, eu peguei o ônibus, eu encontrei o rapaz, entenderam? Então, narrador que participa da história, nós chamamos de narrador-personagem ou narrador em primeira pessoa. Beleza, pessoal? Entenderam essa parte? Bom, aí tem um outro tipo de narrador, que é aquele narrador que ele conta a história, mas ele não participa dela. A gente chama ele de narrador observador. Ele é observador por quê? Porque ele está fora da história, ele está vendo o que está acontecendo, mas ele não participa da história. Esse narrador observador, ele também recebe o nome de narrador em terceira pessoa. Então veja, ele é observador porque ele só vê o que está acontecendo, ele observa todos os acontecimentos da história e conta aquilo que ele está vendo. Ele não participa da história e nem tem conhecimento dos fatos nem dos personagens. Vamos entender melhor pegando aquele mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, aquela mesma historinha que eu contei participando da história. Eu vou contar ela agora fora da história. Presta atenção. Uma noite dessas, um rapaz pegou o ônibus para voltar para casa e ele encontrou dentro desse ônibus um outro rapaz do bairro que ele mora e que ele conhecia há muito tempo. Deu para perceber a diferença? Nesse caso, nesse segundo exemplo que eu dei para vocês, eu sou o narrador, mas eu não estou participando da história. Eu só estou observando os acontecimentos e contando o que eu estou vendo para quem estiver lendo, o que eu escrevi, se for uma história escrita, ou contando para quem estiver me ouvindo, se eu estiver contando a história ao vivo, usando a palavra falada. E nesse caso, nessa história, eu estou falando
E no caso dessa história que eu contei agora, desse exemplo, eu estou falando de outra pessoa ou de outras pessoas. Portanto, eu sempre vou usar o pronome pessoal ele, ela, eles, elas, que são os pronomes que a gente usa para a terceira pessoa. Por isso é que esse tipo de narrador também é chamado de narrador em primeira pessoa. Então, vamos fazer um resumão aqui de tudo que a gente conversou. Toda história, né, tem que ter alguém que conta essa história. E a gente chama essa pessoa de narrador. Então, narrador é quem narra, narrador é quem conta a história. Essa história ela pode ser contada oralmente, né, através das palavras faladas, ou através das palavras escritas em um texto. Isso é o narrador. O narrador ele pode ser de dois tipos. Nós temos o narrador personagem e o narrador observador. Qual que é a diferença entre um e outro? O narrador personagem é aquele que conta a história e participa dela. E ele também é chamado de narrador em primeira pessoa. E o narrador observador é aquele que observa os acontecimentos e conta aquilo que ele está observando. E ele também é chamado de narrador em terceira pessoa. Perceberam que é bem tranquilo a gente entender essa diferença? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é o narrador, tá? Qual que é o papel dele, o que ele faz, e os dois tipos de narrador, que é o narrador personagem e o narrador observador. Então, 3 coisinhas novas que a gente aprendeu hoje. Quem é o narrador e quais são os tipos dele, o personagem e o observador. Tranquilo, né, pessoal? A gente está caminhando devagarzinho para a gente entender como é que funciona as histórias. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas por essa aula é isso. Eu espero que você tenha entendido tudo, que você tenha aprendido mais essa coisinha nova a respeito das histórias. Mas se por acaso você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou explicar para você a sua dúvida, tirar a sua dúvida, para você poder entender direitinho como que as histórias funcionam. E a partir daí você vai poder escrever histórias de maneira melhor e vai ler as histórias também de maneira melhor. Ok, pessoal? É isso aí. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!